E aí, aqui é o Node, imagine só. No centro de Amsterdã, na Holanda, a jovem Julie trabalha como babá e vê um dos garotos desenhando um moinho de vento. No entanto, o pai deles chama a garota e mostra o passaporte de Julie, revelando que ela na verdade se chama Jennifer e é uma refugiada da Austrália. A garota tenta se explicar, porém o sujeito a segura pelo braço e diz que já avisou tudo à polícia. Sem escolha, Jennifer arremessa um vaso na cara dele e foge da casa. Longe dali, no museu da cidade, o Dr. Nicholas Cooper desenha uma réplica de um dos quadros que também mostra um moinho de vento. Porém, ao olhar para outra pintura mostrando um médico abrindo a cabeça do paciente, ele se sente desconfortável e vai embora. No mesmo instante, uma fotógrafa francesa chamada Ruby vai até um estúdio em busca de emprego. O chefe do local diz estar precisando de imagens para o seu novo projeto e, em uma estranha coincidência, manda Ruby tirar fotos de moinhos de vento. Na manhã seguinte, Jennifer acorda de um pesadelo onde vê um sujeito no meio de um trailer em chamas. Ao que parece, essa é uma memória do passado, e o incêndio no trailer tem alguma relação com seu irmão mais novo, Danny. Depois desse sonho, a jovem se vê no meio da rua por não ter dinheiro e nenhum lugar para dormir. Para piorar, dois oficiais aparecem no local e começam a interrogar os moradores de rua, exigindo seus documentos. A jovem então vai embora sem chamar atenção e no caminho encontra um ônibus de turismo. Sem ter para onde ir, ela pede ajuda a Abe, o motorista, que prontamente se oferece para lhe dar uma carona na viagem. E mais uma coincidência misteriosa, nessa viagem estão Dr. Nicholas Cooper e a fotógrafa Ruby. Além deles, os outros passageiros são Douglas e seu filho Kurt, Jackson, um soldado britânico, e Takashi, um estudante universitário vindo do Japão. Com todos reunidos, o motorista anuncia que irá levá-los para conhecer um dos principais pontos turísticos do país, os lendários moinhos de vento holandeses. Assim que chegam em um deles, Abe conta mais detalhes da história e no meio da apresentação, Jennifer escuta vozes estranhas em sua mente. Assustada, ela volta pro ônibus e pega um frasco de remédios, mas acaba derrubando tudo no chão. O Dr. Cooper entrega o frasco pra jovem e pergunta se a garota está bem, mas ela logo muda de assunto e pergunta sobre os desenhos que ele está carregando. O doutor responde que apesar de ter escolhido o ramo da medicina, ele sempre quis ser artista, mas perdeu sua inspiração há algum tempo. Após a conversa, Jennifer vê Takashi tentando conversar com Ruby, porém o jovem só consegue falar em sua língua nativa. Felizmente, Ruby é fluente em japonês, pois no passado ela foi modelo em uma campanha publicitária no país. Com todos os passageiros de volta ao ônibus, o motorista anuncia que eles terão mais um longo caminho pela frente para conhecer os demais pontos turísticos da Holanda. No meio do caminho, Jennifer acaba adormecendo e tem outro pesadelo, mais uma vez envolvendo o homem dentro do trailer. Ao que parece, o sujeito é o seu pai, e durante a infância, ela sofreu muito nas mãos dele, que costumava agredi-la com seu cinto. Essa memória traumática faz a jovem acordar, e ao olhar pra frente, Jennifer tem a impressão de ver o seu pai atravessando a estrada. Ela então pede para o motorista parar, e corre para checar se seu pai foi atropelado, mas encontra o local completamente deserto. Todos os passageiros ficam confusos com a atitude da garota, e as coisas só pioram quando o motorista tenta ligar o ônibus, mas não consegue. Abe então sai para consertá-lo, mas após horas de espera, ele diz que o melhor a fazer é esperar até que alguém apareça. Entretanto, Jackson diz que precisa voltar à cidade até meia-noite e sugere procurar por alguma aldeia pelos arredores. Jennifer diz ter visto um moinho que está a poucos metros dali, e os dois decidem ir juntos até lá para pedir ajuda. Antes de ir, Douglas e Abe entregam um casaco e uma lanterna para a jovem. Enquanto esperam os dois voltarem, o Dr. Nicholas entrega o seu mapa ao motorista e pede que ele indique o local onde eles estão. Assim que ele mostra, o doutor percebe que há algo de errado, pois de acordo com o mapa, não existem moinhos de vento nesta região. De volta à dupla, Jennifer fica curiosa a respeito de Jackson, pois ele foi o único que não saiu do ônibus e permaneceu em silêncio durante toda a viagem. Ele então revela ser um soldado que veio em viagem com alguns amigos para tentar esquecer os traumas que viveu na guerra. Os dois seguem conversando quando de repente Jackson vê um sapato feminino no chão, e isso desperta estranhas visões em sua mente. O sujeito se vê dentro de um quarto com os olhos vendados e sendo guiado por uma mulher.
No entanto, sem motivo aparente, Jackson começa a atacá-la, que mesmo tentando se defender é eliminada pelo soldado. Ao ver Jackson atordoado, Jennifer pergunta o que houve, mas antes que possa responder, ele é derrubado no chão por um sujeito misterioso. Ao olhar para trás, o soldado percebe que suas pernas foram removidas pelo indivíduo, que usa uma máscara e está segurando uma foice. Jackson grita de dor e desespero, mas a criatura logo finaliza, pisando em sua cabeça várias vezes. Diante dessa cena terrível, Jennifer corre desesperada de volta para o ônibus e tenta avisar aos passageiros o que houve, porém ela está tão nervosa que só deixa todos ainda mais confusos. O Dr. Cooper pede para ela se acalmar e, sabendo que ela toma remédios especiais, ele suspeita que a jovem sofra de algum transtorno mental. Porém, Jennifer insiste que não está louca e afirma ter encontrado um sujeito segurando uma foice e o viu eliminar Jackson na sua frente. Ela tenta mostrar o local onde o sujeito apareceu, mas ao olhar pela janela, o homem mascarado aparece em meia floresta, deixando Jennifer em pânico. Logo em seguida, um corvo se choca com a janela do ônibus, fazendo o veículo se desequilibrar e capotar em direção ao lago. Por sorte, todos conseguem sair a tempo, mas Kurt acaba tropeçando no chão e machuca o seu braço. O ferimento é mais grave do que parece, e o garoto diz ter uma condição que dificulta a coagulação do sangue, e qualquer ferimento pode causar um sangramento profundo. Ao ver o filho nessa situação, Douglas se enfurece e acusa Jennifer de causar tudo isso. Ruby manda todos se acalmarem e agora que não podem mais voltar ao ônibus, o grupo precisa encontrar um lugar para passarem a noite. Douglas sugere ir atrás de alguma casa ou vilarejo, mas Jennifer se recusa pois a criatura ainda está solta. Mesmo assim, o grupo segue em frente pela floresta e no caminho Takashi vê uma cachorrinha em cima do morro e parece reconhecê-la de algum lugar. O jovem estudante então vai atrás dela, enquanto o resto dos passageiros continuam a seguir pela floresta. Após caminharem um pouco, o grupo encontra uma velha cabana que pode servir de abrigo pelo resto da noite. Lá dentro, o Dr. Cooper pede a Ruby que procure por panos para fazer um curativo no braço de Kurt. Ela então traz uma peça de roupa que misteriosamente faz o médico relembrar de um incidente ocorrido no passado. No entanto, ele acredita que foi só impressão e continua a tratar o ferimento do garoto. Após isso, Douglas pergunta ao motorista o que fazer agora, mas Abe não faz ideia de onde eles estão. Junto a isso, Jennifer não encontra Takashi em parte alguma e suspeita que ele tenha se perdido na floresta. Como ela temia, o jovem estudante vai parar em um ponto distante da floresta, onde encontra a cachorrinha ao lado de uma cadeira de rodas. Ao ver o objeto, Takashi age como se ela pertencesse a um ente querido e começa a chorar, como se estivesse sendo tomado pelo remorso. Pouco depois, o monstro com a foice aparece atrás do jovem e, segurando a arma afiada em suas mãos, ele desfere um ataque. De volta à cabana, Abe encontra em um dos armários vários arquivos falando sobre um moleiro chamado Hendrik. O documento diz que ele seria eliminado na prisão sob acusações de bruxaria e pactos macabros. Essa história é familiar para o Dr. Cooper, que diz ter ouvido em uma antiga lenda europeia. Nela é dito que um moleiro amaldiçoado fez um pacto diabólico e em troca descobriu o segredo para manter o seu moinho sempre em movimento, mesmo na ausência do vento. A lenda ainda diz que no vilarejo onde morava, vários moradores estavam desaparecendo sem deixar rastros. Um dia eles descobriram que o moleiro era o responsável por isso, e então, quando ele estava dentro do moinho, os moradores incendiaram todo o local. Por fim, a lenda conta que mesmo após ser eliminado, Hendrik continua a atormentar a região, acabando com todos que se aproximam do seu moinho. Apesar da história sinistra, o Dr. Cooper não acredita nisso e aconselha todos descansarem, pois ao amanhecer, eles irão procurar por Takashi. A noite passa e Douglas não consegue conter a sua raiva por toda a situação e continua a culpar Jennifer por isso. A garota já não suporta mais as reclamações do sujeito e sai da cabana, mas o Dr. Cooper a segue, pedindo para que ela volte. A jovem já não suporta mais todos, achando que ela é louca, e novamente conta que viu o monstro com a foice. O médico pede para que conversem sobre isso ao amanhecer, mas de repente, ele começa a agir de maneira estranha e vai sozinho até a floresta. Pouco depois, o Dr. Cooper vê uma maca com o corpo de uma paciente, completamente coberta por um pano. Assim que ele se aproxima, uma jovem se levanta e o médico logo a reconhece como sendo uma paciente que veio a falecer sob seus cuidados. O médico tenta se justificar, dizendo que não teve culpa, porém ele também admite que estava sob o efeito de certas substâncias quando atendeu a paciente. Perto dali, Jennifer
vai até o médico, porém ela vê o doutor falando sozinho e não há nenhuma maca por perto. A alucinação do Dr. Cooper continua, até que a paciente enfia sua mão no peito dele. Porém, na realidade, quem estava à sua frente era um monstro com a foice, que atinge o corpo dele com sua lâmina e o deixa gravemente ferido. Dr. Cooper tenta pedir por ajuda e Jennifer consegue ver o rosto destruído da criatura. A jovem grita de desespero, mas para sua surpresa, Takashi aparece e tapa sua boca antes que ela chame a atenção da coisa. Os dois então correm de volta à cabana, enquanto o monstro finaliza o doutor com vários golpes de sua arma afiada. Ao retornarem para dentro, Jennifer conta para todos que o sujeito com a foice está por perto e que ele também eliminou o Dr. Cooper. No entanto, Douglas continua sem acreditar na garota e pede a Abe que a amarre antes que mais alguém se machuque por causa dela. Porém, Takashi revela que a jovem está dizendo a verdade e o monstro da foice é real. Segundo ele, o grupo está próximo de um portal para o inferno que fica localizado no moinho de vento. Além disso, o sujeito que está perseguindo o grupo leva as almas dos pecadores através desse portal, para que sejam punidos com um sofrimento eterno. Takashi seria a próxima vítima, mas a criatura poupou sua vida ao vê-lo se ajoelhar diante da cadeira de rodas. O garoto explica que no passado ele deixou sua avó e ela veio a falecer, o que o fez se sentir o responsável pela tragédia. Então, diante do real sentimento de culpa e arrependimento, o monstro desistiu de levá-lo. Com isso, Takashi acredita que se todos os integrantes do grupo se arrependerem genuinamente dos seus pecados, eles terão uma chance de sobreviver. Mesmo com toda essa explicação, Douglas continua sem acreditar nisso e diz pra Abe prender Jennifer antes que ela piore as coisas. Depois disso, todos vão dormir, mas Jennifer acorda ao ouvir um som vindo do velho rádio da cabana. Confusa, ela consegue se soltar e sai do local, apenas para encontrar o mesmo trailer que aparece em seus sonhos. Essa visão revela o passado trágico da jovem, que anos antes vivia nesse mesmo trailer, junto com seu pai e o irmão Danny. O sujeito a agredia desde a infância e com o tempo passou a fazer o mesmo com seu filho. Para impedir que Danny sofresse da mesma forma que ela, Jennifer incendiou o trailer e trancou a porta, fazendo seu pai ser eliminado pelo fogo. O problema é que, além dos gritos dele, a jovem também ouviu os pedidos de socorro do irmão, que também foi atingido pelo fogo e eliminado naquele dia. Relembrar essa memória faz Jennifer acordar aos gritos, e ela percebe que tudo foi mais um pesadelo. Nesse momento, Ruby tenta acalmá-la e a jovem vê ao longe que o moinho de vento está girando. Isso chama a atenção de Douglas, que decide chamar Abe para irem juntos até o local e pedir ajuda ao dono do moinho. Antes de ir, Jennifer pede para que ele a solte, mas Douglas se recusa, pois teme que a garota faça alguma coisa com seu filho. Assim que seu pai sai da cabana, Kurt pergunta a Ruby se a história do moleiro que caça os pecadores é mesmo real. Ruby não sabe responder, mas teme ser a próxima vítima, pois em um passado recente, ela também cometeu um crime imperdoável. Quando era modelo no Japão, a jovem tinha uma rival e, para eliminar a concorrência, ela contratou um criminoso para destruir o rosto da modelo. Com isso, Ruby esperava que a concorrente desistisse da carreira, mas o trauma foi tamanho que a sua rival deu um fim em tudo. Ao que parece, todos no grupo cometeram algum pecado grave e foram atraídos para aquela região, mas Jennifer se pergunta por que Kurt também está lá. O tempo passa e nem Douglas ou Abe voltaram no moinho. Além disso, a fogueira começa a se apagar. Então Ruby decide recolher mais um pouco de lenha do lado de fora da cabana. Ao sair, ela encontra uma poça vermelha de sangue e, quando olha para ela, vê o seu próprio reflexo mais jovem. Ruby começa a admirar a sua aparência, mas de repente a imagem puxa uma faca e começa a destruir o próprio rosto, assim como aconteceu com a sua rival. Ruby fica assustada e de dentro da poça de água surge o braço do moleiro, que a puxa para dentro e tenta eliminá-la. Ela tenta se soltar, porém o monstro é mais forte e puxa o seu corpo em direção à poça. Minutos depois, Kurt percebe que Ruby está demorando e vai procurá-la junto com Takashi. Ao mesmo tempo, Douglas e Abe finalmente encontram um moinho, e dentro dele encontram os corpos de Jackson e do Dr. Cooper, com seu sangue servindo para fazer o moinho girar. Vendo que Jennifer estava certa, os dois retornam até a cabana, e Douglas pede desculpas por não ter acreditado na garota. Ele então a desamarra e diz que o melhor a fazer é fugir dali, porém Takashi o impede e mostra um desenho que fez do moinho. Mesmo sem entender o idioma, Jennifer acredita que o jovem está dizendo para eles destruírem o moinho
moinho de vento. Se eles fizerem isso, o portal para o inferno será fechado e todos estarão livres do moleiro Hendrik. Douglas insiste que isso não passa de uma lenda, mas Kurt o confronta, perguntando qual o pecado que seu pai cometeu para estar naquele lugar. O sujeito tenta se justificar, mas logo revela que após o divórcio, sua ex-esposa prometeu mantê-lo afastado do filho para sempre. Douglas não aceitou isso e, sem que Kurt soubesse, ele a eliminou e chamou o filho para uma viagem até a Holanda, para que ele não descobrisse. Ao ouvir tudo, o garoto chora de desprezo pelo pai e foge da cabana, com Douglas indo atrás dele para tentar se redimir. Jennifer vai junto e encontra o garoto escondido em uma árvore, mas Douglas escuta uma voz parecida com a do filho e segue pela floresta. Segundos depois, ele encontra uma bolsa feminina e dentro dela está o celular da ex-esposa com fotos dela e de Kurt. No entanto, ao passar pelas fotos, Douglas vê imagens dele mesmo atacando a mãe do garoto. O homem acaba se distraindo com essas imagens perturbadoras e não percebe o moleiro se aproximar e, usando uma corda, ele começa a apertar o seu pescoço. Nesse mesmo instante, Jennifer está tentando acalmar Kurt, que liga para a mãe, mas ela não atende. Em seguida, uma transmissão se inicia na tela do seu celular, mostrando Douglas sendo atacado pelo monstro que, usando toda a sua força, remove a cabeça do sujeito. Jennifer faz o possível para acalmar o garoto e promete protegê-lo, não importa o que aconteça. Enquanto isso, Takashi procura no depósito algo para incendiar o moinho, até que encontra uma mangueira e um reservatório de gasolina. Ele então pede ajuda de Abe para pegar o combustível no ônibus, mas para o azar do garoto, o motorista o atinge na barriga com uma lâmina. É então revelado que Abe está agindo em conjunto com o moleiro e não vai permitir que Takashi estrague os seus planos, mesmo sendo uma alma inocente. Pouco depois, Jennifer e Kurt entram na cabana e perguntam ao motorista onde está Takashi. No entanto, o velho apenas diz que o garoto fugiu, mas antes deixou o reservatório e a mangueira para pegar gasolina e incendiar o moinho de vento. Jennifer então pega o reservatório e vai até o ônibus para pegar o máximo possível de gasolina. Após isso, os três seguem em direção ao moinho, com a jovem pedindo a Kurt que fique do lado de fora, pois é mais seguro. Ela então entra no local junto com Abe e começa a espalhar a gasolina, quando nota uma luz vermelha vinda de uma passagem no teto. Ela tenta ver o que tem lá dentro, mas logo é puxada pelo pé e bate com a cabeça no degrau, o que a deixa desnorteada. Assim que recupera a consciência, Jennifer vê na sua frente o moleiro, ao lado de Abe. O velho motorista confessa ser um servo fiel da entidade e que a jovem será a próxima alma condenada a ser levada pelo monstro. Agora que sabe toda a verdade, Jennifer tenta fugir do moinho, porém o moleiro a agarra e a joga em direção ao campo. Nesse instante, Kurt ouve os gritos da garota e tenta ajudá-la, mas é capturado por Abe, que o leva para dentro do moinho. Do lado de fora, a criatura tira a garota no chão, em meio a uma pilha de ossos humanos. Jennifer rapidamente pega um deles para se defender, mas ao olhar para trás ela vê o seu pai, que começa a culpar a garota por seu irmão mais novo ter perdido a vida. Tomada pela fúria, Jennifer usa o osso para atacar o pai, mas logo percebe que tudo é só mais uma ilusão. Diante dela, o moleiro Hendrik aparece, com a foice nas mãos, pronto para eliminar a jovem para sempre. Ao mesmo tempo, dentro do moinho, Abe diz a Kurt que, mesmo não sendo um pecador, o garoto terá que ser eliminado para não atrapalhar os planos do moleiro. No entanto, Kurt vê um isqueiro no chão e, em um movimento rápido, ele o acende e atira contra a gasolina, iniciando um incêndio dentro do moinho. Assim como Takashi tinha dito, isso faz com que o portal seja fechado e o corpo do moleiro Hendrik começa a arder em chamas. Com o monstro destruído, Jennifer corre até o moinho para salvar Kurt e o encontra sendo atacado por Abe. O sujeito então corre para eliminá-la, mas Jennifer puxa uma faca do bolso e atinge direto no pescoço do demente. O velho tenta desesperadamente conter o sangramento, mas Jennifer leva Kurt até a saída e deixa o velho lá dentro. Assim que conseguem fugir, a jovem percebe que o garoto está inconsciente e faz o possível para acordá-lo. Após muito esforço, Kurt desperta e os dois ficam aliviados ao verem o moinho sendo destruído, indicando que agora eles estão livres do moleiro Hendrik para sempre. Infelizmente, o monstro aparece ao lado do moinho em chamas e, usando um gancho preso em uma corrente, ele atira contra Jennifer. A arma atinge a jovem direto em seu rosto e o moleiro a puxa com toda a força, a levando para dentro do moinho de vento. Kurt grita pela garota, mas já é tarde demais e só lhe resta observar a enorme estrutura que desaba em meio às chamas. Dias depois, no centro de Amsterdã,
um ônibus de turismo estaciona na rua. De dentro dele surge Abe, que sobreviveu ao incêndio com a ajuda do moleiro Hendrik e continua em sua missão para atrair novas almas. Em pouco tempo, novos passageiros começam a entrar no veículo, até que um jovem viajante aparece pouco antes do ônibus sair. Para o azar dele, o motorista o deixa entrar, dizendo que há sempre mais espaço para novos pecadores. Com todos os passageiros reunidos, o ônibus segue em direção ao moinho de vento reconstruído, onde o moleiro Hendrik aguarda para levar novas almas para o castigo eterno. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!